Colocar um talite sobre os seus ombros não significa que você tem mais autoridade do que o irmão que está de terno e gravata. Assim como também estar de terno e gravata não significa que você é mais santo do que aquele que está com a camisa normal. Existem profetas que eu respeito, sim, existem sim. O Klesney é sim. Pastor Antônio Márcio é sim, é profeta. Deus usa esses camaradas. E tem outros. Então, bora falar dos mestres agora? Bora falar de pregadores? O apóstolo Pedro cometeu um erro tão grave que levou os crentes em Antioquia à hipocrisia. E o que é que Paulo fez? Paulo teve que repreendê-lo publicamente em Gálatas capítulo 2, versículo 11. Se o seu pecado é cometido publicamente, você tem que aceitar ser exortado publicamente, principalmente se você assume um cargo de liderança. Todo pastor de uma igreja é pastor de uma cidade. Todo pastor de uma igreja é pastor de uma cidade e um pastor de um país. Aí, Paulo chama a atenção de Pedro publicamente, porque seu pecado foi público e estava levando a igreja à hipocrisia. Eu estou falando de mestre agora. E sabe o que foi que aconteceu? Quando Pedro vai escrever sua segunda carta, ele chama Paulo de quê? Homem sábio e amado. Ele usa o exemplo de Paulo para inspirar a igreja a crescer na graça e no conhecimento. Meu Deus! Entenda que Paulo chama a atenção de Pedro publicamente. E o que aconteceu? Pedro, quando vai falar sobre Paulo, chama de amado, irmão, sábio. Aqui, se você estuda, se você já leu algum livro teológico, você sabe que as editoras do Brasil recolhem vários livros por erros dos escritores. Então o autor que mais critica erros de pregadores aí já teve textos questionados, porque errou numa aplicação sobre a encarnação de Cristo, cometendo ali a heresia do eutiquianismo. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter objetivos altos na vida ministerial. Não, queridos, como os apóstolos, imitar os apóstolos de Cristo. Mas se nós nos analisarmos simplesmente com a máxima categoria de ministério, qual vai ser o padrão agora para nós? Ninguém vai ser considerado verdadeiro mestre ou verdadeiro profeta, meu irmão. O meu desejo é amar Jesus como João. O meu desejo é pregar como o apóstolo Paulo. Esse é o meu desejo. É provável que eu nunca chegue nesse nível, meus irmãos. Mas isso não significa que o amor que eu tenho por Jesus e que vocês têm por Jesus seja falsificado. Não significa que o seu desejo de crescer nas escrituras também seja falso. Paulo acusou crentes carnais e mundanos. Paulo acusou dois tipos de crentes, carnais e mundanos. O crente carnal é aquele que teve tempo para se tornar espiritual, mas permaneceu imaturo porque recusou a correção. Esse é o crente carnal. Mas o crente mundano é aquele que teve chance, teve quem o ensinasse, teve jeito de aprender e não quis aprender, ele não quis amadurecer. Então existem crentes carnais, existem profetas carnais que são imaturos, precisam se desenvolver nos seus dons. Paulo diz a Timóteo para não apagar o dom, não deixar o dom se acabar. Você tem que se desenvolver nos dons. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, Paulo manda buscar e abundar nos dons. Abundar nos dons é buscar em Deus sabedoria para o exercício do seu dom. Então não é porque o camarada é sensacionalista na entrega de uma profecia que ele pode ser considerado um falso profeta. Eu estou aqui partindo do pressuposto quando deslealmente uma ligação foi gravada pelo ex-profeta. Então existe o profeta que é espiritual, ele é maduro no seu dom e ele é maduro em seu caráter. E existe o profeta que é imaturo, mas ele está crescendo no seu caráter e nos seus dons, estão sendo aperfeiçoados. Para isso Deus coloca os mestres na igreja, para exortá-los, para abrir as escrituras e dizer: se arrependa. Agora é o seguinte, existem falsos mestres? Existem. E eu vou chegar aqui, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Agora é o seguinte, irmão, se um profeta erra na transmissão de uma profecia e o mestre erra na aplicação de uma palavra, como eu já errei várias vezes, eu sou um falso pregador?
porque eu errei numa aplicação ou numa exegese? Nós temos debates, tem um debate meu aí no YouTube com um pastor sensacionista, gostei muito dele, sua postura, sua humildade. Acho que é Walter o nome dele, se não me engano. Não é o Regiane, não, é outro. Se vocês lembrarem aí, vou soltar um comentário aqui. Lembra do debate que eu participei com o sensacionista? Me ajuda aqui, gente. E ele acredita, como o seu pastor acredita, que os dons extraordinários não existem mais. Eu acredito que existem sim, porque a Bíblia não faz essa categorização entre dons extraordinários e dons ordinários. E aí, meu irmão, ele é um falso mestre? Nenhum pentecostal chama um sensacionista bíblico, não no sensacionismo, mas em suas outras crenças, de falso profeta, de falso mestre. Será que alguém que errou na transmissão de uma profecia não merecia também a nossa misericórdia? Alguém que, por ser influenciado por outra pessoa, e o próprio irmão lá, ex-profeta, disse que havia se afastado daquela falsa profetisa lá do Nordeste, que eu também sou nordestino, é Isaac. O sensacionista que eu debati foi Isaac, um grande homem, uma grande ética, uma grande postura, uma igreja séria, a igreja do pastor Graconato. Apresentou ali as suas posições e pronto. Agora é o seguinte, qual é o continuista que chama esses sensacionistas sérios de hereges? E qual é o sensacionista sério que chama o pentecostal bíblico, o pentecostal clássico de herege? A eternidade vai mostrar quem estava errado em suas aplicações. Agora, se o mestre que deu uma falsa interpretação precisa do nosso perdão quando arrependido, por que um profeta que liberou uma profecia com muita empolgação e sensacionalismo também não pode ser perdoado? Pastor Tiago Rosas comenta, pastor Tiago Rosas é um mestre do Brasil, profetas verdadeiros que erram e profetas falsos que acertam. Isso é fato, meu Deus do céu, e são coisas diferentes. Por quê? Porque falsos profetas, daqui a pouco eu chego aí, falsos profetas negam as verdades fundamentais da fé. Então esse é o primeiro ponto aqui que eu queria chegar, quando eu disse, Leonardo, eu não disse ao Fuxico Gospel que você é falso profeta. E para você também no Instagram, na live, aquilo não foi um debate, foi um embate. Eu não disse que você é falso profeta. Eu não menti. Eu não disse. Eu não posso afirmar. Vocês percebem que a ligação está toda picotada. Tem uma hora lá que eu estou com voz de Satanás. E eu vou, se eu lembrar, eu vou falar ponto por ponto.